Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O pessoal tá pedindo pra você contar sobre a polêmica com a Anitta. Anitta, a gente parou em que ponto? A gente contou o seu ciclo com o Naldo, aí aparece a Anitta, você começa a trabalhar com ela estoura, tira o MC, começa... Não tira. Ela já não veio com quando você já... o mercado que colocava. Ah, é. Mas ela nunca... Ela não se vendia como MC. Não, e ela nem queria que tirasse. Eu nunca conheci como MC a Anitta, por exemplo. Mas tem um monte de gente que fala assim, eu conheço a Anitta desde quando ela era MC Anitta. Eu falo, isso é mentiroso, porque ela nunca foi MC Anitta. Eu nunca ouvi. Pra mim é uma novidade. Não, o mercado intitulava qualquer um que fosse do funk como MC. Você agenciou a... Não sei se agenciar é a palavra. Como que é a palavra? Empresariei. Empresariou a Anitta até quanto tempo? Final de 2011 para 12 ou 12, se eu não me engano, até final de 2014. E a polêmica que ele tá falando é do desligamento. De 2014, isso. Por quê? O que acontece? Você não só vai ver. Ai, que sonso. Eu posso... Quer que eu fale? Eu vi no podcast, mas não sei... eu acho que é melhor você contar. Mas ali, assim, é nítido naquele podcast que o Clemente... tem um rancinho da Anitta. Então ele tendencia o que foi aí, por isso que eu não divulguei o podcast, fiquei chateada no primeiro momento. Porque eu, de fato, consumo a sororidade. Eu, de fato, acredito que se as mulheres se unirem, a gente vai ficar mais forte, ponto. Isso não é, eu vou falar porque é bonito, politicamente correto. Não, ao contrário. É fato, né? Porque o homem, historicamente, é um grupo mais coeso, né? Eles sabem, não sei se é por causa de guerra, nunca estudei antropologicamente, mas acho que por fato de ter que se unir em guerra e estamos juntos, você vê que os homens meio que passa pano um pro outro. E mulher agora já tá com essa mesma atitude. Ou a gente se une ou... Exato, mas assim, é um processo. Claro que é. Começamos com isso, surgiu essa palavra, eu nem sei onde surgiu essa palavra sororidade. Também nem sei qual é a raiz disso. Mas eu sei que eu ouço constantemente. Até pesquisa pra gente o significado da palavra sororidade, porque eu também escutei e nunca fui pesquisar. É união entre as mulheres, mas eu queria saber quando ela surgiu. Então, mas eu não sei se sororidade é só entre mulheres ou é uma união. Dá uma pesquisada, de repente é uma coisa mais abrangente, a gente não sabe, Verdade, né? tem razão. Mas o que aconteceu com a Anitta? Vocês começaram a pensar diferente, é isso? Não. Hã? 1970. A palavra sororidade? 70? Caralho, só veio agora à tona. 1970? Caramba. Por alguma mulher muito visionária, coitada, que não conseguiu nada sozinha, tadinha. Fala, Leni. O resumo da sororidade diz respeito a um comportamento de não julgar outras mulheres e ainda ouvir com respeito suas reivindicações. Muitas vezes, o termo sororidade é erroneamente interpretado como se, por obrigação, as mulheres devessem gostar de todas as outras mulheres. Isso também deixa claro que não é se a pessoa tá errada e só porque é mulher ela tá certa, entendeu? Jamais, jamais. Ela tá acusando falsamente de um estupro. Eu sou mulher, não, fala, isso é errado e eu não... Não é... Muito pelo contrário, assim. Isso atrapalha pra até a variar, luta. como tudo no mundo, né? As pessoas começam a usar as coisas da forma errada e por várias vezes eu vejo também um monte de mulher fazendo cagada. A questão é que, assim, não se ouviam as mulheres. Então a gente não tinha nem como saber se era certo ou errado. Eu acho que essa é a raiz do problema, entendeu? A gente não conseguia ser ouvida. Então, se eu tava certo ou tava errada, ficava todo mundo no mesmo balaio. E aí eu acredito que seja por conta disso. Mas vocês não se entendiam? Tinha acontecido algum problema? Tava tudo indo muito bem na carreira dela. Tava tudo... Absurdo. Profissionalmente, não é à toa que continuou. Se tivesse dado alguma merda, teria aparecido a merda, obviamente. Profissionalmente tava tudo certo. A questão é, artistas, eles têm... Eu costumo dar sempre esse exemplo. Existe homem, mulher e artista. Concordo. São 3 tipos de seres humanos. Embora a gente pareça igual, a gente não é. Não, mas eu vou te falar. Vocês são 3 artistas. Eu sou um ser humano normal, o Ariel é um ser humano normal. Eu tô dos dois lados. Eu sei muito bem essa diferença, porque eu... Não. Você não está dos dois lados. A questão é que você... Existem artistas que carregam os seus 30%, 40% de... Empresário, né? Empresários. Mas você acha que não é a mesma coisa? Não. É Ainda mesmo? assim, você continua sendo artista. Ainda assim, você tem características comuns a qualquer artista. Que são... Existe a insegurança, ouvir todo mundo que tá à sua volta concordo. e realmente achar que aquela pessoa tá certa, aquela outra pessoa tá certa. Isso é o calcanhar de Aquiles de vocês, inclusive, na minha opinião. Vocês acabam perdendo oportunidades, negócios muito legais, porque é isso. Me chamaram pra tocar em tal lugar.
Aí chega em casa e vai falar pra tua mulher que é advogada. Amor, me chamaram pra tocar em tal lugar. Ai, amor, nem acho isso legal, não ter ar-condicionado. Aí você fala, é verdade, minha mulher tá certa. O que era certeza... Eu sou um artista renomado e não tem ar-condicionado, então eu não vou. Aí volta lá com o que era certeza já virou dúvida, entendi. Exato. Mas o meu lado empresário me ajuda a não ser essa diva, sabe aquele lado diva de artista? Sei. Isso sempre foi assim, não, eu sei como que é, relaxa, entendeu? Eu tenho artistas, a própria Anitta, né? Que são... Até porque eu tento estimular esse pequeno percentual empresarial em todos os meus artistas para que eles não viajem na maionese, não virem joselitos, não falem coisas que não fazem o menor sentido, daquela preguiça alheia. Ou promete coisa que começa a trabalhar comigo hoje e fala, Faustão, eu faço quando? E a música tá estourada. Qual o dia que eu vou no Faustão? Aí eu falo, Jesus. É mais ou menos esse rolê. Minha carreira internacional começa quando? Eu vou cantar em espanhol quando? Se eu mostrar pra você... Teve uma mulher que mandou um direct pra mim. Uma mulher ótima, né? Uma mulher, não conheço ela. Aí ela falou assim... ela tá mandando, né? Vê meu filho, vê meu filho, vê meu filho, vê meu filho. E eu não sei porquê, às vezes o direct, que teoricamente é fechado, aparece no meu direct. Sei lá o que acontece. Aí eu só li, mas não vou responder, porque se eu for responder todo mundo vai ficar louca. E aí a última parada dela foi assim... Um dia eu vou na televisão e vou falar que eu te mandei essas mensagens e você não me respondeu. Ela vai comentar nesse vídeo, ela vai comentar aqui. Pra você ter uma ideia, a banda Melim, quando ela surgiu, e ela hoje... Um dos meus ex-sócios é empresário da Melim. Quando a gente trabalhava junto, eles chegaram e falaram, vamos pegar a Melim? E eu disse, não vamos pegar a Melim. Eu vou continuar aqui com o trampo que eu tô, você pega a Melim, cada um tem seu filho e a gente tem o nosso filho junto. A Melim estourou. Gente, volto a repetir. Eu não sou a dona da verdade. E não significa que eu fale... Por isso que me irrita quando alguém fala assim, escuta minha música aí. Falei, que diferença vai fazer ouvir sua música? Eu vou falar, legal, ruim. E você vai falar, foda-se. O que você pode fazer com isso? Nada. Eu não vendo música, eu vendo a sua história, meu amor. Eu vendo qual o legado que você quer deixar, qual o seu discurso, sua prateleira. É muito mais do que a sua música. A sua música, se ela for ruim, a gente consegue transformá-la em boa. Consigo achar outro produtor, consigo falar, cara, conhece esse cara aqui que às vezes ele pode te dar uma noção melhor, acho que essa não é a sua pegada. Enfim, a música pra mim é o coração, ao mesmo tempo que ela é o complemento, entendeu? Você realmente não vai viver sem o coração. Ele tem que estar funcionando para todo o resto. Mas todos os órgãos têm um grau de importância muito grande. Talvez alguns você também não consiga viver sem eles, dependendo, né, obviamente, do que acontece. Então, no caso da Anitta, foi muito mais idade versus... Ela quando ela chega... Pra trabalhar com você, ela tá com quantos anos? Com 18 pra 19. Novinha, não. Tinha acabado de fazer 18, 19 nada. Ela, quando veio trabalhar comigo, tinha 17. Era muito nova. Eu já tinha vivido o número 1, que tinha sido o Naldo, né, anteriormente. Eu já tinha sido empresária do artista número 1 do país. Não é fácil. Porque quando a gente tá aqui... Vocês têm a esposa que vai falar que lá não é legal porque o ar-condicionado tá desligado. Nossa, ele tem um... Quando você é o número 1... é muita gente palpitando. Até estalou meu pescoço. É um perrengue, galera. São muitas pessoas que dão muitas opiniões sobre coisas que eles nunca ouviram falar e não entendem. Empresariamento é isso. As pessoas têm a sensação de que é muito fácil, é só fazer. E eu tive que me fuder muito em 18 anos para poder falar, ou eu sou uma boa empresária, ou eu sou uma boa gestora de carreiras. E o que eu me especializei em fazer, inclusive, é essa psicologia artística que eu adquiri ao longo dos anos, de saber, eu como ser humano normal, lidar com esses artistas. Acredito que porque quando eu lá atrás trabalhei com teatro, eu sou o contrário de vocês. Eu devo ter meus 10% artista. Tá. Você tem uma porcentagem pequena para entender esse lado. Suficiente para achar extremamente comum que tivesse acontecido o que aconteceu entre eu e a Anitta. Que, inclusive, acontece entre muitos empresários e artistas. Jogador de futebol com empresário. Aí é o que mais acontece, porque tem aquela lei lá que não pode. Mas no caso do meu e dela eu já era número 1, eu já tinha chegado onde ela jamais sonhava chegar naquele momento. E na sequência foi ela. Eu fiquei durante 7 anos
recebendo uma carga energética de tipo, quem é essa garota pra achar que pra estar aí, entendeu? Muito grande. Então era natural que várias pessoas chegassem ao lado dela pra falar alguma coisa. Mas no caso dela, eu mesma amarrei minha própria cova. Eu indiquei um advogado pra cuidar dos direitos autorais dela. Esse advogado atuava pra minha editora e pra ela, pessoa física. Ah, você tinha uma editora também? Tem uma editora. Tem que ter? Tem que não. Eu abri porque na época os artistas editavam as suas obras em outras editoras e na hora que eu ia tentar vender uma campanha... Tinha que negociar com ele. Aí a editora se falasse, não vai, pronto, final, fudiu o meu artista, que eu tava querendo a campanha para poder expor a imagem dele, nem era por causa do dinheiro. Então, talvez a editora não entendesse a importância que tinha aquela campanha e queria cobrar rios de dinheiro. Aí eu fui abrir uma editora com esse objetivo. E aí eu indiquei esse advogado para cuidar da parte dela, do direito autoral dela, enfim, correr atrás dos retidos dela. Ou seja, eu indico o advogado pro artista que teoricamente vai me cobrar. Tá tudo certo, tá tudo bem, porque afinal vai ler esse contrato, cobra a minha empresa, exatamente. Vai brigar por um contrato melhor. É tudo muito transparente, é tudo muito... Para mim sempre foi assim. E aí foi esse advogado que começou a falar para ela, cara, você não tem necessidade de deixar 40% da sua carreira na mão da Camila, nem na mão de ninguém. Você sabe se autogerir, você consegue fazer isso sozinha. Que, na verdade, nunca foi sozinha, sempre foi com um time gigante. Mas, tipo, sem ter esse papel de manager que eu tinha. Ela podia pegar os 40% que ela me dava, pegar 20%, pagar 600 pessoas para trabalhar ao lado dela. Ela, assim, ia ter um lucro maior do negócio dela. Pensando em negócio. Pensando em negócio. Fazia sentido para ela. Fazia total sentido. Mas o país... O mundo tem leis, o país tem leis, e quando você assina um contrato, você tem que ter responsabilidade por aquilo. E se você não quer mais ficar casado, o que você vai fazer? Você vai conversar e pedir divórcio. Você vai realmente sair de casa, pegar o carro, a geladeira, desligar o telefone e sumir? Cata o cachorro e vambora. Não tem como. Vai dar merda. E foi exatamente o que aconteceu. Só que eu acho não, tenho certeza, né? Porque a gente já conversou. Esse advogado, quando falou isso pra ela, disse: a melhor maneira de você se desvincular da Camila tendo um contrato em vigência onde ela não fez absolutamente nada é pressionando mediaticamente. Pressionando a opinião pública. Entendi. Se você, qual é a maneira que você tem de pressionar a opinião pública? O que um ser humano não aguenta ouvir quando ele de fato não fez? Que ele roubou. E já existe um histórico no nosso país que o empresário é só filho da puta. É o vilão, é o cara que te dá emprego, é o cara que paga os impostos mais fodidos, é o cara que agora só mesmo, se fode. Agora mesmo tava esse papo com o Luva de Pedreiro, né? Se o empresário dele tava roubando ele ou não, né? Não sei se você sabe quem é o cara. Eu sei quem é o Luva de Pedreiro, eu não sabia que ele tava com esse rolê. Eu sei que o meu advogado é advogado dele. Então, tá essa dúvida aí. O pessoal tá... Não sei o quanto é verdade, não é, mas tá essa dúvida aí. Eu vou te ser muito honesta. Eu não enxergo mais essa facilidade de empresário roubar artista hoje em dia. No mundo de hoje. Na era do WhatsApp e do e-mail. Em 1915, talvez. Mas eu já comecei a ser empresária na era digital. Já existia pelo menos e-mail. Entendeu? Pior do que isso, hoje não tem nem mais a venda de disco físico, onde uma gravadora poderia chegar pra você e falar que vendeu 10 e vendeu 100. Hoje é tudo digital. Tá tudo aqui. É tudo... Você vê seus números a hora que você quiser. Em tempo real, entendeu? Então eu acho que... não, de novo, eu tenho certeza. Eu tenho que falar que eu acho pra parecer que eu sou... humilde. Mas não, eu tenho certeza. Nossa, tem uns trejeitos que você faz. A gente falou aqui antes, vai parecer conversa de doido. Mas é muita cara da Suzana Alves. Eu quero conhecer ela agora. Cara, parece muito. Conhecer, ouvir, né? Assim, óbvio que eu conheço, né, gente? Sou fã, minha geração. E aí... Ela tomou uma atitude precipitada, como toda menina nova, como eu quando fiz as 600 lipos, como outros empresários, artistas, como outras pessoas que quando são novas fazem cagadinhas. Mas foi uma cagadona. Esse advogado indicou, tipo, então vai e manda na imprensa que ela desviou não sei quantos milhões, porque é a hora que isso acontecer e você entrar, obviamente, com uma notificação, ela vai peidar na farofa e vai falar, quer saber? É melhor eu sair. Mete o pé, porque eu não quero levar essa fama de ladra durante muito tempo. Só que eu que você já tá ligado aqui, entendeu? O impossível é possível pra mim. E se eu não fiz um negócio desse, eu vou morrer pra provar. E a primeira proposta que veio no primeiro momento foi: pega 1 milhão e ela vai pra imprensa falar que tudo não passou de um engano. O que? Teve essa proposta? Teve. 2 semanas depois de chegar a notificação. Eu falei... Com prêmio de consolação. Não é nem pelo 1 milhão. É tipo, eu não fiz nada.
vou estar assumindo uma culpa ou... Não, ou assumindo que tudo não passou de um engano, mas teve alguma coisa ali. É muito estranho isso. Tudo passou de um engano. Todo mundo ia falar, ela recebeu dinheiro, então tá tudo bem. Foda, gente. Aí ela falou esse rolê, eu não aceitei. Quando eu não aceitei, eu entrei com uma ação de quebra de contrato. Então ela entrou com uma ação contra mim. Não, ela conversa com o advogado, fala com você que quer sair. Não teve fala com você não que você quer sair. Não, eu tava em Los Angeles, acordei no dia seguinte pelo Léo Dias. Pela imprensa? Léo Dias. Foi aí que ele começou, ele veio do ponto zero. Nossa, eu achei Tava lá na minha aulinha de inglês, bonitinha na escolinha. Achei que pelo menos tivesse tido uma conversa com você antes. Nenhuma. Nada. Zero. Nossa. No dia anterior, a gente fez um FaceTime de horas. Porque ela tava fazendo um negócio no cabelo, a gente trocando ideia, eu falando que ia ter um date com um libanês. Como é que eu vou falar em inglês que eu nem falo com libanês? Mas aí é bom que ele fale errado, eu também. Te amo pra lá, te amo pra cá, tô com saudade, tudo certo, beijo e tal, desligou. No dia seguinte eu tava na escola e o meu telefone do Brasil tocando, Léo Dias. Falei, nossa, a Anitta fez alguma coisa. Aí tocou o meu telefone de lá, meus sócios. Falei, tô na aula, desliguei. Aí eles ligaram de novo. Falei, vocês estão malucos? Aqui as pessoas são sérias? Elas não atendem o telefone no meio da aula? A Anitta acabou de chegar uma notificação aqui, ela desviou... Ela acusou a K2L / você, porque era você a representante, de desviar 2,5 milhões da carreira dela. De quê? De shows? Aí eu falei, e eu desviei? Onde porque, tá esse dinheiro? Não sou eu que cuido do financeiro, gente. A gente terceiriza, tem pessoas trabalhando. Vai aqui, né? Fizemos merda? Eu tô aqui em Los Angeles com os $1 no bolso. Qualquer coisa eu posso trocar e mandar pra você de volta. É tudo que eu tenho. Cara, volta. E começou o prejuízo no 1.0, porque você pega um voo, você não vai pegar um voo pra viajar num ângulo de 90 graus. Você já pega uma executiva em cima da hora, gasta uma grana. Pra chegar aqui, eu me dar conta que tudo não passou de um grande... Sei lá, cara, de uma saída pra resolver a minha saída. Ao invés de chegar e trocar uma ideia. Porque, assim, uma coisa que eu deixo claro pra todo mundo que trabalha com isso. Conversa, cara. Troca uma ideia. Não tô mais afim de trabalhar com você. Modéstia à parte. Eu sou muito boa no que eu faço, Vilela. Mesmo quando isso aconteceu em relação à Anitta, tipo, foi em agosto de 2018. Em setembro, eu já estava montando a Alexia, que eu brinco, né? A Alexia já vinha pro meu casting. As pessoas me mandavam mensagem falando, mesmo que você vá me roubar, trabalha comigo, porque você faz todo mundo virar sucesso. Nossa, meu... Olha então, o estrago. assim, total. Mas isso eu nem via como um estrago. Isso eu via como um maluco artista, como sempre são. Desesperado para fazer sucesso. Caramba. Mas, nesse caso, eu nunca... Que no primeiro momento eu falei, beleza, vou juntar minha mala, vou vender tudo que eu não tenho, porque pode ser, né, que dê uma merda muito maior, e vou morar fora. Eu tava lá em Los Angeles estudando, falei, é lá que eu vou fazer, vou abrir uma pousada, desisti de tudo. Você pensou em largar tudo mesmo? Completamente. Nossa, eu pensei em me matar. Eu sou tão incompetente para me matar que os hotéis daqui de São Paulo têm a janela fechada. Aí eu olhava pra janela e falei, agora eu vou. Eu falei, puta, a janela tá fechada. Que você chegou nesse ponto? Seríssimo. Mano, eu posei no Brasil, não era só internet, no online, que as pessoas vão falar, piranha, você bloqueia. Era a pessoa te parando na rua. Nossa. Saca? Foi bizarro. Eu brinco que Lula e Dilma eram os maiores ladrões do país. A gente tava no mesmo patamar ali. Foi brabo. Só que foi muito rápido pra desfazer. Porque como ela entrou com uma ação contra mim, acusando isso, mas sem prova nenhuma, porque não existia nada, era só pra que eu sentisse a pressão e saísse fora. Mas ela teria que provar. Senão ela ia sofrer o contrário, né? Nossa, de mas calúnia. foi isso que aconteceu, amor. Não, então... não, eu não processei. Você não? Eu entrei com a ação, mas assim, pra te ser muito honesta, foi o que eu falei aqui. Eu não era calúnia. Naquele momento ali, o que eu precisava era que desfizesse, que eu recebesse o dinheiro que ela devia e que foi virando uma bola de neve. Eu tinha até então, de passivo, a gravação do DVD dela. Tá. Que seria, sei lá, 700 pau, tá. 1 milhão. Que foi um dinheiro que eu peguei, um empréstimo no meu nome, afinal, minha empresa tinha lastro. E banquei o DVD. E a gente ia pagar o custo do DVD com a carreira, entendeu? Claro. Conforme ia gerando grana na carreira. Então, quando ela saiu, é como se ela tivesse comprado um carro, financiado esse carro no meu nome e levasse o carro e o financiamento ficou no meu nome. Eu tinha que pagar. Então, você queria resolver logo essas pendências para você seguir a vida. Total. Esse sempre foi meu objetivo. Tirando a mágoa, toda a tristeza, era isso. Só que, quando isso aconteceu... o meu advogado falou, beleza, ela entrou com uma ação,
a necessidade de prova é dela. Claro, ela tem que provar que bônus você da prova. roubou. E ela não subiu nada no processo. Nada, absolutamente nada. Do outro lado, eu entrei com quebra de contrato. Como se nada tivesse acontecido. Entendi. Ela quebrou meu contrato, meu advogado entrou com uma quebra de contrato. Passaram-se 2 meses e ela, obviamente, não subiu nada, porque não tinha nada. Ela não, o advogado dela. Não tinha nada. O processo dela de desvio já caiu logo de cara e ela foi obrigada a depositar um dinheiro em juízo, porque o que ficou valendo foi o meu. Porque da mesma forma que ela não subiu com nada, eu subi com 28 mil documentos. Você eu tá tinha a nota. exagerando Não, tá lá no processo. Isso, 28 mil. 28 mil papéis. Se tinha ali o salto que quebrou e que eu tinha que pedir o motoboy para ir lá buscar, eu virava o flyer do evento e falava, assina aqui, custou R$50. Isso aqui serve como recibo e eu guardava lá. A questão é que, antigamente, o judiciário ele não enxergava isso como comprovação de pagamento. Tinha que ser só emissão de nota fiscal. Entendi. Só que, cara, a gente trabalha com show, a gente trabalha na noite, já aceita. e-mail. Porque tinham prestações de contas mensais, entendeu? Entendi. Então, a partir do momento que eu prestei conta daquele mês, ela assinou, o irmão assinou, a mãe assinou, o papa assinou, significa que todo mundo deu a entender que naquele mês De não acordo. teve problema nenhum. Vamos pro próximo, pro próximo, pro próximo. E ainda assim a lei te dá liberdade para você desconfiar de alguma coisa, mas ainda assim você primeiro tem que pedir uma prestação de contas. Antes de entrar com uma ação falando que desviou alguma coisa, você tem que pedir uma prestação de contas. Entendi. Ela não foi, ela pulou todas as etapas e foi direto para ação. Quando foi para ação, sem prova nenhuma, eu entrei com a minha com prova. Quando eu entrei com a minha com prova, a primeira pessoa a cair e ter um depósito de juízo foi ela. Só que aí, o meu problema piorou. Porque, ok, provaram que eu não roubei. Mas os fãs dela ficavam revoltados, porque toda hora a justiça falava que ela tinha que depositar alguma grana em juízo e eles agiam como se eu tivesse, tipo, fazendo isso. Por mais que ela tivesse errada, tipo, você está roubando dinheiro da nossa dívida. Roubando não. Você está fazendo a nossa dívida depositar dinheiro para você. Não é para mim, em juízo. Continuo dura, fudido na merda, bababá, enfim. Em juízo, esse dinheiro fica lá parado para quando sair a pra quem decisão. não sabe, em juízo é isso. A juíza determina que você deposite um dinheiro para ficar resguardado ao final do processo de que quem perdeu vai ganhar aquele dinheiro. E, obviamente, quem faz o primeiro depósito é quem não conseguiu provar que o problema era do outro, e sim dele. E foi isso que aconteceu. Eu nunca depositei R$1 em juízo. Nunca houve dúvida. Entendi. De nada a meu respeito durante 4 anos. A minha empresa, nem nada. Eu, graças a Deus, sempre tive muita organização, porque lá atrás, talvez as pessoas esqueçam disso. Quando eu olhei a Furacão, eu falei, se organizar... Lembra? A gente começou aqui falando isso. Então, eu sou muito chata da organização, do processo, da transparência, do papel, que talvez o advogado que estava do lado dela não vivia o dia a dia. Não sabia que era assim. Não sabia que eu ia ter 28 mil papéis. Quando ele viu que tinha 28 mil papéis, ele falou, fudeu, e ela mandou ele embora. Aí mesmo? começou o troca-troca de advogado dela. Ela teve 5 advogados durante o processo. Porque achava que perdia uma liminar ou outra, tinha que depositar em juízo, o problema é do advogado. Entendi. Próximo. Enfim, gente. Foi basicamente isso. A lição que fica disso tudo, tanto pra mim quanto pra ela, é que o diálogo é a melhor maneira de resolver todos os seus problemas, seja no mundo artístico, na sua vida, na pessoa física, nas suas relações. Não dá pra você agir... pelos outros, pela cabeça dos outros, não dá pra ouvir os outros. Se alguém acreditou em você desde o início... É isso que eu ia falar, né? Porque o pessoal às vezes esquece disso, né? Se tem um contrato é porque lá no começo aquela pessoa foi importante e foi feito um registro, ó. Você tá comigo aqui. E lá na frente, tudo bem, mudou a situação, tudo bem, mas não esquece do começo. Né? E é muito doido porque, assim, a Anitta sempre foi uma pessoa muito grata. Muito. Então, se você puxar no Google as matérias dela, da época que a gente trabalhava junto, ela fala sobre os 260 mil. Eu nunca ia ter dinheiro para pagar a Camila. Aquilo foi uma loucura. Ela fala sobre tudo. Por isso que foi muito contraditório, mas eu entendo, eu volto a repetir. Eu também entendo. Cara, era muita gente. Muita pressão, muita pressão. Ao ponto dela mesmo esquecer que ela tinha dito que eu era incrível, entendeu? Tipo, então, que chamava a Tia de irmã. É óbvio que desgastou nossa relação absurdamente, a gente não tem uma relação... Mas eu tenho certeza que no fundo ela torce por mim, não é à toa que depois que a gente voltou a se falar, que a gente resolveu o nosso problema e voltou a se falar, ela trabalhou com artistas meus. Pô, que legal. Falei, cara, você tá divulgando, a Rebeca e o Kevin, eles são meus, você sabe disso? Porque tudo que ela faz, o povo me manda, olha aí o que a Anitta tá fazendo, ai, que preguiça. E ela falou, eu sei disso, tudo que é bom eu divulgo mesmo. É mesmo? Pô, que legal.
Isso lá em 2019, quando a gente se acertou e tal, enfim. A partir daí, cada um seguiu o seu rumo, cada uma de nós trabalha muito, porque as pessoas sempre têm essa curiosidade. Você fica feliz pelo que está acontecendo com ela. Gente, eu choro de emoção. Você faz parte dessa história, caramba. E mais do que isso, o que... Eu preciso pensar no todo. Eu não trabalho para um artista. Eu trabalho para a música. A música é coletiva. Tem outras pessoas envolvidas nisso. Quando um ganha, todo mundo ganha, né? Olha a música da Luísa como subiu no Global. Olha Pedro Sampaio como subiu no Global. Porque ela chegou no top 1. Então, essa movimentação para a música e para um segmento que eu trabalho e tenho expertise... Porque existe uma inteligência artificial hoje em dia que é o seguinte: se você está ouvindo uma música, a inteligência vai indicar outras coisas naquele sentido. E aí mais gente vai junto, entendeu? Exatamente. É esse o rolê, galera. Entendi. Então, no final, foi tudo em paz. Tudo deu certo no final. Tudo deu certo. E viveram felizes para sempre, sabe aquele negócio? Exatamente. Só que não terminou a história, isso que é o legal. Nada impede que daqui 5 anos vocês vão estar de amigas de novo e... Eu nunca vou dizer nunca, porque... Não tô falando de trabalhar junto, mas de trocar trabalhar, ideia, entendeu? Mais assim, de a gente tem muita coisa em comum, a realidade é essa. Vai virar aquela lembrança boa lá do começo. Depois que eu comecei a fazer esses podcasts, o que eu mais ouvi foi: caralho, ela fala igualzinho a você. Há quem diga: você fala igualzinho a ela. Nasci Fica primeiro, essa dúvida. galera. Mas eu sou mais velha, né? Então, assim, o natural é que ela tenha aprendido. Mas o importante é, nós duas pretendíamos chegar em lugares muito altos, cada uma do seu lado. Eu como empresária, ela como artista, ela conseguiu. O que ela e eu falava também. sobre carreira internacional pra você? O que ela queria? Não, mas isso aí era desde o início. Não que a gente falasse: olha, vamos virar o top 1 global. Mas a gente ainda trabalhava junto quando começou a fazer o Show das Poderosas sendo divulgado na Espanha, saca? Essa história de vir pelo mercado latino primeiro, para depois chegar ali. Isso já era planejado, já era organizado. Entendi. Entendeu?